Glória, graça e paz. Eu tenho uma palavra de Deus, do coração de Deus, para a sua vida, aonde fala no Evangelho de Mateus 11, versículo de número 12. O reino dos céus é tomado por força desse mundo pecaminoso. O reino dos céus, ele é tomado por força, onde está escrito aqui na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 11, versículo de número 12, que é nessa passagem onde é que diz que Jesus testemunha de João Batista. E no versículo 12 ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dele. Da palavra de Deus, ela diz que o reino dos céus é tomado por força, por violência. Aqui a palavra de Deus está relatando isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força. Os que usam de força se apoderam dele. Os que têm bom ânimo, os que têm perseverança na oração, os que têm desejo, vontade de herdar o reino dos céus, os que têm uma caminhada em Cristo Jesus, os que têm uma responsabilidade com o seu ministério, aqueles que têm a responsabilidade da congregação, aqueles que têm a responsabilidade de ganhar almas, esses se apoderam do reino dos céus. Essa força que Jesus está falando, essa violência que Jesus está falando aqui, a revelação é essa, no meu entender, que é aqueles que têm bom ânimo, que têm coragem, que são violentos em oração, que são violentos em jejum, que são violentos na prática do evangélico, da adoração, na prática da orações em língua, na prática do congregar, no desejo de estar junto com os irmãos, no desejo de ganhar alma. Esse que Jesus está falando, esses que vão herdar o reino dos céus, esses que são violentos, esses que não têm piedade e nem dó de si próprio, de se esmurrar em si próprio, de ter compaixão do próximo, de ter ânimo, de ser vigoroso, de ser animoso, aquele que tem o desejo de ganhar alma, o desejo de pregar o evangelho, o desejo de levantar de madrugada em oração, adoração ao Senhor, em agradecimento por tudo que Jesus Cristo fez. É isso que Jesus está falando. É esse que tem o bom ânimo, esse que tem a coragem, a determinação de pregar a palavra, de jejuar, de orar, a tempo e a fora de tempo. É esse que tem o ânimo de estar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas em oração, 12 horas de jejum, na semana 2, 3, 4, 5 vezes por semana, até a semana toda, tirar um período de jejum, de oração, de adoração, da congregação. Então são esses que Jesus está falando, aqueles que têm violência, que são violentos, que são animosos, aqueles que têm a perseverança, porque ele fala na sua palavra, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Os que têm bom ânimo na oração, na perseverança da congregação, e também nos dias maus, no jejum, na vigília, na oração, orações em língua, e aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, e andar no caminho dele. São esses que vão herdar o reino do céu. Esses que lutam, que não tem preguiça de andar no caminho de Deus, querer andar no caminho de Deus, querer andar na oração, querer andar nas práticas do que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. Aqui nesse tempo terreno que nos resta alguns anos aí, 15, 20, 30, 50 anos para cada um, 100 anos, Deus quem sabe o tempo, os tempos, é Deus quem sabe. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos ser cada um de nós esses violentos
nessas práticas, não violentos de guerra, de machucar os outros e de ofender os outros, não, mas sim violentos em oração, buscando o Senhor a todo tempo. E também a palavra de Deus, ela nos fala que o exemplo de perseverança é o próprio Senhor Jesus Cristo, aonde está escrito em Hebreus 2, no 17 e 18, né? Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. Ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar. Enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Veja bem que Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, sendo o Verbo, se fez carne, habitou entre nós, veio aqui na terra e não se proveu aqui de nada a não ser de mim e de você, meus irmãos. Jesus Cristo, ele andou aqui na terra pregando o evangelho, sendo tentado de todas as formas. Mas eu quero te falar, ele venceu, e ele diz na sua palavra que ele venceu e nós também venceríamos. Ele disse assim: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis o mundo. Então veja bem que Jesus já veio para nos dar, para nos ensinar esse caminho que ele mesmo trilhou para cada um de nós. Então vamos ser perseverantes no caminho que o Senhor Jesus Cristo deixou. O Evangelho, ele não tem muito enfeite. O Evangelho, ele é simples. O Evangelho, ele é lindo. O Evangelho, ele é maravilhoso. O Evangelho é a graça de Deus. O Evangelho é as boas novas, que é onde Jesus Cristo veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar o arrependimento, ele veio nos mostrar a humildade que ele andava aqui na terra. Jesus Cristo foi um homem de dores, que sofreu muito nos dias terrenos enquanto andou aqui nessa terra. Ele passou por muitas dificuldades. Quando ele foi batizado nas águas, na beira do Rio Jordão, aonde que estava com João Batista, ele foi levado ao deserto e foi tentado pelo tentador, pelo diabo, por 40 dias. E ali Jesus Cristo ficou e resistiu firme na fé, porque ele sabia para onde que ele iria. Então Jesus é o nosso maior testemunho. Ele veio para os seus, mas nem todos o quiseram. Então, meu irmão, eu queria deixar bem claro para você aqui: creia na palavra de Deus, porque nenhum pastor, nem uma igreja, nem um ministério de nenhum pastor, eles têm um céu para colocar você. Mas Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Rei dos exércitos, o Rei da tribo de Israel, o leão de Judá, esse sim, ele tem um céu preparado para você. Ele tem uma morada eterna para você. Você que ama Jesus Cristo, você que anda nos caminhos de Jesus Cristo, não desanime, porque aqui na palavra dele, ele diz, em Hebreus 2, no 17 e 18, ele fala assim: ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar. Enfrentou muitas oposições, apesar de ser o Filho de Deus. Imagina se Jesus enfrentou todas essas oposições. Imagina eu e você. Então, querido, não importa o que as pessoas falem, não importa o que as pessoas dizem, prega o Evangelho, fala de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, porque, veja bem, meus irmãos, Jesus, ele disse lá em Marcos 16:14, eu costumo muito falar essa passagem, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então a minha missão e a sua missão é pregar o Evangelho, não importa o que os outros falem, se você fala bem ou se você não fala, né? Se você é um estudioso, se você estudou, se você não estudou, prega a palavra de Deus, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, que habita em você. Não
Liga porque as pessoas dizem ou falem de você. Eu não estou nem aí. Eu quero pregar o evangelho, que as pessoas ouçam, aqueles que ouçam e praticam, vão herdar o reino dos céus, porque o reino dos céus é herdado por muita força, por muita perseverança, porque o mundo, esse mundo decaído, esse mundo pecaminoso, ele quer nos embaraçar, ele quer nos desviar da presença do Senhor e do caminho do Senhor. Então, ser forte, ser valente e ser corajoso, porque Deus tem uma morada eterna para você lá. Aleluia! Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de Mateus também 7, no Sermão da Montanha. Eu amo o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é lindo, aonde Jesus se retira, leva todos os seus discípulos até o cume do monte, e ali ele ensina os seus discípulos. E hoje ficou para nós escrito aqui, está aqui na minha mão e na sua mão. Deus, ele é tão lindo e tão maravilhoso que ele sabia que nós íamos ter dificuldade e ele deixou Bíblias e Bíblias. Ele deixou Bíblias escritas do Novo, Antigo Testamento, nova tradução na linguagem de hoje, a minha que eu costumo sempre pregar e ler ela, estudar, ela é a Reina Valera, a minha tradução aqui. Eu amo essa Bíblia, tenho ela há muitos anos e tenho pregado nela, e Deus tem me usado grandemente em curas, milagres, maravilhas e prodígio, e tenho levado a palavra de Deus, e o que a palavra de Deus fala, que o reino dos céus é conquistado por muita força. Então você e a mim, nós entendemos que aqui ela diz também no Evangelho de Mateus 7, 21 ao 27, Jesus chama a nossa atenção: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Queridos, o que é a vontade de Deus? Se você não entendia, estava atrás de uma resposta. Aqui está a resposta. A vontade de Deus é que você aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, o seu único suficiente Salvador da sua vida. Confesse Ele, confesse os seus pecados, porque quando você confessa os seus pecados, Deus joga todos os seus pecados no mar do esquecimento, e daí para frente a palavra de Deus fala que Ele não lembra mais, e o Espírito Santo entra no seu coração, e ali Ele faz morada, e ali Ele te ajuda você a conquistar o reino do céu por muita força, porque esse mundo tenebroso, esse mundo pecaminoso, esse mundo terreno, esse mundo decaído, esse mundo que não gosta de você, porque quando você aceita Jesus, você se torna inimigo do Satanás, você se torna inimigo do diabo. Então ele tenta de todas as formas te ludibriar, te colocar nas confusões mentais. Ele tenta te colocar nas depressões, ele tenta te colocar nos vícios da droga, do álcool, das enfermidades, da prostituição. Ele tenta te colocar em cadeias terrenas para que você não olhe para Cristo. Então, por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado por muita força, muita violência. E essa violência, como eu já falei no começo, ela é tomada por as práticas. O que Deus quer? Que nós praticamos, que nós pregamos o evangelho a toda criatura, que nós dizimamos a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que hoje nós somos as Marias desse tempo presente. Na época que Jesus veio à Terra, que é onde ele era o verbo, que fala lá no Evangelho de João 1, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Ele veio na Terra através de uma mulher, do Espírito Santo, que Deus usou uma mulher obediente. Maria foi uma mulher obediente que obedeceu a Deus e recebeu o Senhor Jesus Cristo e gerou ele por toda essa nação, por todo esse mundo. E Jesus foi gerado e veio esse mundo e nos comprou do pecado eterno, aonde nós já éramos condenados, uma vida eterna no inferno, morar com Satanás. Mas Jesus Cristo disse: não, Pai, eu vou conquistar e vou comprá-los para mim. E Jesus Cristo me comprou e te comprou. E a vontade do Pai é que eu e você fizemos isso, onde Jesus diz assim: Senhor, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino do céu, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus.
Aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus é aquele que anda no caminho do Senhor Jesus Cristo, aquele que anda na prática do Evangelho, aonde Jesus Cristo andou, como ele andou, como Jesus Cristo andou, sem pecado. Ele andou no caminho certo, ele aqui na terra, ele só fez a vontade do Pai, ele veio aqui para se prover de almas, daquilo que estava perdido. Então, Jesus Cristo, ele veio para esse fim, para nos ganhar para ele, mas só que veja bem que nem todos o quiseram, mas nós o queremos. Eu quero Jesus para a minha vida todos os dias, por isso que é muita luta, por isso que é muita batalha, no jejum, na oração, na adoração, nas orações em língua, tempo com Deus, prática de joelhos e estar sempre ali de mente, sempre ligado. A palavra de Deus fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Então nós temos que estar sempre sóbrios e vigilantes. Como eu ia falando antes um pouquinho, eu costumo sempre dizer que as Marias desse tempo somos nós hoje, né? Eu e você, né? Porque hoje nós recebemos Jesus no nosso coração e geramos ele e depois entregamos ele a outras pessoas, geramos para outras pessoas. Eu sempre costumo dizer isso, em nome de Jesus Cristo, que meus irmãos não levam a mal não, mas as Marias de hoje somos nós. A Maria já fez a parte dela, foi agraciada, uma mulher bem concebida, que Deus a tenha, nós amamos ela, porque ela foi a mãe de Jesus e ela se doou e passou por muitas aflições e ela também lutou muito para herdar o reino dos céus, junto com seu marido José, lutaram muito, idas e vindas para o Egito, aonde o anjo dizia, desça para o Egito, volta do Egito, e Herodes matando as crianças. Você lê aqui na Bíblia, você vai entender. Então, tiveram muito sofrimento. E todos os nossos irmãos do passado, nós vemos na Bíblia, lemos na Bíblia, que eles tiveram muito sofrimento, muitas dores, foram encarcerados, foram mortos, foram esquartejados. Se você lê a passagem dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, todos eles foram mortos de mortes terríveis, menos o apóstolo do amor, que foi João, que morreu de morte de velhice, né? Mas todos os outros morreram com mortes muito dolorosas, uns crucificados de cabeça para baixo, outros queimados, outros foram esquartejados. Foi assim um mártir na vida deles, e os nossos irmãos passaram por tudo isso, e hoje os irmãos têm irmãos que querem só o evangelho de faz de conta. Deixa eu falar uma coisa para você, esse evangelho de faz de conta não te leva para o céu, não vai te levar para o céu. Esse evangelho de história, de historinha, de isso, daquilo, de mimi, de mimamá, não vai te levar para o céu. O próprio Jesus diz que para você ir para o céu, para mim ir para o céu, é por muita força, por muita violência nas práticas e pregar o que é verdade. Vim aqui te contar a história, é muito fácil. Vim aqui te contar a história do que os antepassados fizeram, é muito fácil. Agora vim aqui te falar do verdadeiro evangelho, daquilo que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, que nós temos que fazer. Isso é o verdadeiro evangelho. Orar. Você tem que orar, meu irmão. Se você não orar, você não vai conseguir aquilo que você quer. Você não vai conseguir andar no caminho de Jesus. Você tem que congregar, ir na sua congregação, congregar lá com seu pastor, com a sua igreja, estar orando junto, andar junto, de mão dada, e não ser fofoqueiro, e não ser maldizente, e não ser murmurador. Você tem que jejuar, você tem que adorar. Você tem que se consagrar. Essas são as práticas. Isso que Jesus diz aqui. Isso que Jesus está falando aqui. Fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Qual é que é a vontade do Pai que está no céu? Por seus filhos aqui na terra. Que ganhem o próximo, que dão um bom exemplo. Não sejamos testemunho, sejamos testemunhas de Jesus aqui na terra. Que as pessoas não nos vejam a nós mesmos, mas que vejam Cristo na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, iremos ser fortes e corajosos, porque veja bem, os nossos irmãos do passado também sofreram perseguição, sofreram violência, sofreram. Hoje está muito fácil para nós aqui no Brasil pregar o evangelho, mas vai lá fora para você ver, o povo lá na Índia não consegue pregar, o povo lá fora nos outros países tem que pregar escondido, ler a Bíblia escondido. Nós aqui podemos ter templos,
ter internet para pregar em todo o tempo, e os nossos irmãos lá fora não têm. Então eu oro a Deus, juntamente com você, que esses irmãos lá fora, que o evangelho venha a ser dizimado lá fora, em todas as nações, em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus venha crescer e florescer no coração dos nossos irmãos que estão no outro lado do mundo e que venham morar no céu juntamente com nós. Em nome de Jesus Cristo. E aqui eu tenho a introdução minha que eu recebi. A nossa vontade terrena não são coisas do céu, mas sim as coisas da terra, pois devemos nos alertar que a vinda do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que pensamos. As nossas paixões terrenas passam, mas o céu é eterno, e o inimigo das nossas almas não quer que vamos. O inimigo das nossas almas não quer que vamos para o céu. Ele quer que nós olhemos para baixo, que nem porcos, né? Porque o porco, ele só olha para baixo. Nós temos que olhar para cima. A nossa cerviz aqui tem que ser voltada para cima, para o céu, porque é para lá que nós viemos, é de lá que nós viemos, é de lá que nós vamos, para lá que nós vamos voltar. Eu sempre costumo falar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência natural aqui nessa terra, aonde Deus nos deu um tempo para que nós aqui viemos a ganhar muitas almas para Cristo Jesus. Eu te incentivo a pregar o evangelho, eu te incentivo a ganhar almas. E o inimigo não quer, ele quer que nós olhemos para essas coisas aqui. Essas coisas daqui, elas não podem ter nós temos que ter elas. Não é pecado você ter as coisas, você ter um carro bom, uma casa boa, comércios bons, ter coisas boas, comer bem, se alimentar bem. Isso Deus ama que você gaste com você. Então, ele quer que essas coisas, tudo você tenha, mas o inimigo não quer. Não quer, o inimigo não quer, o nosso adversário não quer, mas Jesus quer. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus é tomado por muita força. Então bora lá, meu irmão, conquistar o reino do céu por muita força. Você é guerreiro, você é guerreira de Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque assim, ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro, ele rouba sua comunhão com Deus. Segundo, destrói sua mente, casa, trabalho, etc. Terceiro, matar todos os seus desejos por Jesus, tudo o que é santo em sua vida. Depois ele te faz escravo, porque nele não há nada de bom, só engano. Pois te digo, sê sóbrio e vigilante. 1 Pedro 5, 8 e 9, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja bem, queridos, que os mesmos sofrimentos que você está passando, os seus irmãos estão passando lá no outro lado do mundo, no Japão, na Jamaica, Emirados Árabes, na Hungria, aqui no Brasil, né, aqui nos nossos estados do Brasil, eles estão passando as mesmas dificuldades que você, uns a mais, uns a menos, alguns com uma dor a mais, outros com dor a menos. Então, oramos e vamos ser sóbrios e vigilantes, porque a palavra de Deus fala com o nosso adversário, ele anda ao derredor, tentando a quem possa tragar. Por isso que nós temos que andar conforme a palavra de Deus diz, conforme o que Jesus diz aqui, que fazer a vontade de nosso Pai que está nos céus. Em Mateus 7, 21 e 27, fazer a vontade dele. Se nós fazer a vontade dele, aleluia, glória a Deus. Então ali nós estamos caminhando conforme aquilo que Jesus Cristo quer que nós façamos aqui na terra. Em nome de Jesus, que Deus nos abra cada dia o coração, a mente, e que implante dentro a mente de Cristo nas nossas vidas, e que viemos ser sedentos por alma, sedentos com o reino dos céus. Do que adianta me viver aqui nessa terra 50, 70, 80, 100 anos e não ganhar pelo menos um para Cristo, não ganhar pelo menos um para Jesus Cristo, não ganhar nenhuma alma, não ser um bom testemunho? Então, vamos ser sóbrios. Por isso que a palavra de Deus fala aqui em 1 Pedro 5, 8 e 9, que é para nós ser sóbrios,
e está em oração, está em jejum, está em louvor, em meditação, em consagração, congregação, porque senão o inimigo vem, te rouba a paz, te rouba a alegria, te rouba o contentamento, e aí só vem coisa ruim, meus irmãos. Vamos ser valentes, vamos ser guerreiro de Cristo aqui nessa terra. A parábola do bom samaritano, meus irmãos, onde é que está escrito em Mateus 10, 25 do 37, e a palavra de Deus fala assim que no antigo, que Jesus contou essa parábola, que havia um certo homem que foi assaltado pelos salteadores, né, e bateram muito nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele lá deitado para morrer. Morto, quase morto. Aí passou o levita não fez nada. Passou o pastor, o sacerdote, não fez nada. Mas o bom samaritano, ele passou, se compadeceu, foi lá, apanhou ele, levou para uma hospedaria e ali pagou e deixou pago e disse, ó, tudo que ele precisar, na volta eu voltarei e pagarei o restante. Então, que nós sejamos esse bom samaritano, em nome de Jesus Cristo, porque a passagem, a palavra de Deus fala que no Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que coordenava o culto, que oferecia sacrifícios de animais, buscando o perdão divino. E Jesus é o sumo sacerdote, porque ele mesmo se ofereceu em sacrifício para salvar a humanidade, né? Então Jesus Cristo, ele se ofereceu como sacrifício vivo e santo, agradável para mim e para você. Ele padeceu naquela cruz, ele pagou os pecados e nos deu vida e vida eterna. E aqui na parábola do bom samaritano, nós vemos que passou o levita, não fez nada, passou o sacerdote, não fez nada, passaram de longe e de largo, a palavra de Deus diz. Então eu queria deixar para você, pastor, para você, levita, que só quer púlpito, só quer louvar, só quer pregar aonde tem gente, para se mostrar, para estar aí no telão, para se mostrar, para querer ser, né? Eu queria então deixar bem claro, meus queridos, em nome de Jesus Cristo, aonde tiver um ou dois reunidos, a palavra de Deus diz que ali ele está. Então que nós sejamos esse samaritano que viemos a se compadecer, a ter compaixão do pequenino, do compaixão daquele que está perdido, e não querer só púlpito, ter pregações que vão ter várias visualizações, ou muita gente vendo, ouvendo, e há muitos pastores, muitos levitas que têm inveja de um outro pastor, que têm inveja dos próprios levitas. Queridos, em nome de Jesus Cristo, o céu não é seu e não é meu, o céu é de Jesus Cristo, é de Deus, é para lá que nós vamos, né? Então que Jesus Cristo, que seja o primeiro, o único, sempre, eternamente, é só para Ele, tudo é para Ele, tudo veio para Ele, e que viemos fazer só para Ele, em nome de Jesus, meus irmãos, que não viemos ter inveja de ninguém, não viemos ser ambiciosos para querer púlpito, que aquele que Deus colocar no dia, que Deus abençoe, que Deus use e que Deus guarde, e se o dia chegar ao seu e chegar ao meu, amém, glória a Deus, aleluia, senão ali onde que nós estamos, está bom, está ótimo. O mundo está aí, está ali fora para nós ganhar alma, para nós pregar. A internet está aqui para nós pregar. Esse é ganhar alma, esse é ganhar o reino de Deus, esse é pregar o evangelho, conquistar o reino de Deus com tanta força e com tanta coragem e vontade, em nome de Jesus Cristo. Segundo o levita é exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus, e o termo levita tem se popularizado com a forma como são chamados especificamente os ministros de louvor e músicos evangélicos nas igrejas. Terceiro, o bom samaritano. Os samaritanos originalmente eram os habitantes de Samaria, cidade fundada por Onri, rei de Israel, para ser a capital do Reino do Norte, conforme é relatado em 1 Reis 16:2. Sendo assim, eles eram israelitas sanguíneos, ou seja, hebreus legítimos da linhagem de Abraão. Isso é a introdução que Deus me deu aqui. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos ser israelitas, porque nós somos israelitas por adoção, porque Jesus Cristo nos comprou de uma vida errante, de uma vida de pecado, de uma vida condenada, e nos transportou para o reino da sua divina luz. Então,
Façamos isso em nome de Jesus. E em Gálatas 3, 26 ou 29, ele fala assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então vemos que nós somos os samaritanos, eu e você, vamos ser bons samaritanos. Não vamos ter só aquele desejo de só ir na igreja nas quartas e nos domingos e estar ali para se aparecer por quem está indo na igreja. Não, nós temos que ser aqueles que são verdadeiramente ganhadores de alma para Jesus Cristo. Vamos dar exemplo e vamos congregar sim, estarmos juntos sim, em todas as nossas igrejas, onde que Deus nos colocar, porque essa é a nossa missão, para poder herdar o reino dos céus. E a palavra de Deus também fala em Efésios 1, 4 e 6. A adoção faz parte do decreto eterno de Deus, como está escrito: Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filho, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu encerro esse culto aqui e queria deixar claro para você, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que essa mensagem, essas passagens da Bíblia venha como flecha em seu coração, que você a partir de hoje tenha sede por conquistar o reino dos céus, que você tenha sede de almas, tenha sede da palavra de Deus, tenha sede de congregar, tenha sede de jejuar, tenha sede de confessar a palavra, tenha sede da adoração, tenha sede do jejum, tenha sede de orações em língua, que você tenha sede de Deus, tenha sede de Cristo e tenha sede do Espírito Santo que habita em você. Conversa com Ele, tenha essas práticas e vamos herdar o reino dos céus, como fala em Efésios 6, 18, não vos embriaguei com o vinho que causa devassidão, mas sim enchei-vos do Espírito Santo, que é onde há liberdade, é onde há alegria, aonde há paz, aonde há gozo e aonde Ele vai te levar para conquistar o reino dos céus com muita força. Essa é a força que Jesus Cristo quer e o Espírito Santo que está em você, que ora, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, aonde fala lá em Romanos 8, 26, diz que Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra que Deus me deu no meu coração, que com muita simplicidade, com muito amor, que eu gravei em nome de Jesus Cristo, tirando o meu eu, mas pela força do Espírito Santo, porque nós não damos conta, mas o que está em nós é forte, e Ele nos ensina, e Ele nos dá força, e nós somos corajosos, nós somos animosos, nós somos valentes, porque o Espírito que habita em você não é espírito de covardia, mas é espírito de poder e de força, e o Espírito que Deus lhe deu é esse Espírito, um Espírito animoso, Espírito de Deus. Deus te guarde, te abençoe e te ilumine, você e sua casa e sua família, e embora ganhar alma, que essa é a minha missão e a sua missão, em nome de Jesus, para que quando vamos morar no céu, tenhamos muitos amigos lá, né? Em nome de Jesus, glória a Deus, amém.